pessoal, tudo bem? Então, cá estamos nós então finalizando a nossa disciplina de informática básica, no nosso curso de pedagogia. E antes eu só queria agradecer a participação de todas vocês, apesar de toda essa pandemia, mas a nossa disciplina ela já era uma disciplina que seria ofertada mesmo em EAD, nesse formato em EAD. Então, a gente não fez muita coisa diferente daquilo que a gente já havia programado. Então eu espero que a gente tenha atingido os nossos objetivos, Espero que vocês tenham compreendido a importância da informática e o conhecimento de algumas ferramentas básicas. Com isso a gente possa então preparar o nosso espírito para o semestre que vem, onde nós falaremos aí sim sobre aplicabilidade, ferramentas aplicadas dentro do conceito da pedagogia, dentro de sala de aula, a importância disso, metodologias ativas, toda a junção entre pedagogia e informática e tecnologias na ação de um modo geral. Mas isso é um assunto para um próximo capítulo, semestre que vem, se Deus assim nos permitir. Então eu só queria agradecer a participação de todo mundo e deixar essa correção rapidinha da nossa P40, caso alguém tenha alguma dúvida. Rapidinho, olha lá, nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, anos de 90, 2000, o mundo vem assistindo um vertiginoso avanço das tecnologias da informação e da comunicação, com sérias implicações para as sociedades. Cite duas desvantagens dessa implicação. Bom, a implicação uma, o que pode ser? Distanciamento das pessoas, o ser humano tem se comunicar mais por canais digitais, principalmente agora, causando distanciamento afetivo. Então nós temos que, mesmo que por motivo de força maior, aprender a conviver com esse distanciamento, com as reuniões virtuais, com as amizades virtuais e com os comportamentos, os relacionamentos virtuais. Esse é uma desvantagem. E a implicação 2, perda de empregos, postos de trabalho são cortados ou substituídos por máquinas ou robôs para pessoas menos qualificadas ou com pouco conhecimentos. E aqui algumas áreas nem é tanto por pessoas desqualificadas ou que não têm tanto conhecimento. É porque algumas áreas realmente a máquina vem para poder substituir. Mas, enquanto isso, nós vamos vivendo, tentando achar o nosso espaço nessa sociedade. Então, é lógico que outras pessoas colocaram outros exemplos, diferentemente desse, mas que a gente também considerou. Então aqui eu estou citando dois exemplos, mas que a maioria das respostas vai acontecer isso. São respostas mais pessoais, então não necessariamente está igual a essas minhas aqui. Bom, vamos lá. A 2. A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ele. É uma nova maneira de aprender e agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Cite duas vantagens na utilização dessa tecnologia. Vai acontecer o mesmo caso aqui que aconteceu no anterior, podendo haver, claro, respostas diferentes dessa aqui. Então, vantagens que eu coloquei. Bom, pessoal, na verdade as minhas respostas aqui, a hora que eu verifiquei, elas estão erradas. Na verdade eu pedi vantagens, olha aqui, e eu escrevi desvantagem aqui na minha resposta. Então vamos desconsiderar isso aqui, vou até apagar. E possíveis vantagens, o que a gente pode citar então como possíveis vantagens? A primeira delas é a questão da agilidade dos processos. Antes os processos eles eram bem mais burocráticos, por quê? Porque passava para uma pessoa, daqui você precisava enviar para outra, que precisaria enviar para outra. Hoje a comunicação é muito mais rápida, então essa pode ser citada como uma vantagem. E outra, rapidez também, A rapidez ela se mostra assim muito eficiente nos dias de hoje, e o tempo cada vez mais é nosso inimigo. Cada vez mais a gente tem que correr com as coisas e produzir mais em menos tempo. Então, uma é a questão do compartilhamento das informações, que elas são mais rápidas, e um outro ponto seria a velocidade com que as coisas acontecem, visto que tudo hoje em dia como é que a gente pode falar? Junto, é compartilhado. Bom, então vamos lá. Um estudante de pedagogia ele está confeccionando um artigo científico no Word 2010 em sua configuração padrão. Uma das exigências para a revista publicar o artigo é que todas as imagens estejam numeradas e com nome. Para automatizar esse trabalho,
A estudante optou por utilizar o recurso inserir legenda, que além de enumerar automaticamente a figura, também é possível dar nome a ela. Qual seria a sequência correta para esta operação? Então aqui a pessoa teria que fazer o quê? Clicar na guia referências, procurar o grupo legendas e clicar em inserir legenda. No Word 2010 ainda é possível, se a estudante quiser, clicar em inserir índice de ilustrações. Bacana, bem interessante essa ferramenta. A 4. Observe o texto abaixo, digitado no Word 2010. Bom, tem um texto aqui, né, como a logo, esse ozinho aqui e essa escrita mesquita aqui de uma forma diferenciada. Então vamos lá. Para baixo aqui para ficar mais fácil. Ao texto foram realizados os procedimentos listados a seguir. 1. Inserida a logomarca da prefeitura, está aqui. E a letra O foi aplicado um recurso do Word, esse Ozinho aqui. Então, olha lá, a palavra, e é outro recurso, né? 3, a palavra mesquita, ela foi gerada por meio de um recurso também do Word que tem por finalidade aplicar efeito artístico. Quais foram, então, os recursos utilizados em 2 e 3? Bom, em 2, pessoal, para a gente conseguir colocar esse Ozinho aqui, você vai em inserir letra capitular e cria uma letra maiúscula grande no início de um parágrafo. E em 3, que foi esse recurso aqui, foi usado inserir Word Art, um recurso do Word Art. Beleza? Tranquilo também essa questão. 5. Após ministrar uma palestra sobre segurança do trabalho, Iracema comunicou aos funcionários presentes que disponibilizaria os slides referentes à palestra da intranet da empresa para que todos pudessem ter acesso. Quando acessou a intranet e tentou fazer o upload do arquivo de slides criado no Microsoft PowerPoint, recebeu a mensagem do sistema dizendo que o formato do arquivo era inválido e que deveria converter ou salvar o arquivo para o formato PDF e tentar realizar o procedimento novamente. Qual o procedimento que a mesma deverá fazer para ter êxito no compartilhamento do arquivo? Bom, aqui ela vai ter que abrir o arquivo, então, criou no Word, né, no PowerPoint, aliás, clicar em arquivo, lá no início, e depois em salvar como. E na caixa de diálogo, salvar como, ela deve clicar na opção PDF e em seguida salvar. E dependendo da versão mais nova, já existe salvar como Adobe PDF, isso para as versões mais novas, mais recentes aí do Office, tá ok? 7. Disserte sobre a seguinte frase: a tecnologia não deve ser apenas um replicador de conhecimento. Bom, eu fiz um textão ali, mas eu vou explicar de uma maneira mais simplificada, mais resumida aqui, sem eu ficar lendo aquilo ali. Bom, o que eu entendo sobre essa parte aí? Que nós não devemos utilizar, nós como professores, vocês como futuros professores, pedagogos, que nós não devemos utilizar a tecnologia simplesmente para poder fazer aquilo que nós fazíamos manualmente. E um exemplo é um videozinho que a gente já viu aí várias vezes, que eu já passei também, em que a professora ensinava tabuada no quadro. Aí chega o diretor e fala para ela, a partir de semana que vem a gente vai ter computadores, né? O governo mandou computadores para a gente. E aí quando ele volta na outra semana, depois da chegada dos computadores, ele vê os monte de aluno dele lá na frente do computador aprendendo a tabuada do mesmo jeito. Bom, então, para que serviu o recurso computacional ali? Simplesmente para poder replicar um conhecimento que ele já era aplicado de uma tal forma. Então essa que não deve ser a nossa função junto com a tecnologia. A gente não deve simplesmente usar ela para replicar algo que eu já faria de um modo normal. Eu tenho que usar ela de uma forma para explorar os recursos da minha tecnologia. Tá ok, pessoal? A 7, para não alongar muito, a principal função de um sistema operacional é tornar o computador totalmente funcional e apto para a sua operação. Em outras palavras, o computador não funciona sem este programa básico. Descreva as tarefas básicas de um sistema operacional. Então aqui são várias. Então tem gerenciamento de memória, gestão do sistema de armazenamento do arquivo, gestão e configuração de dispositivos, gestão e suporte a outros programas, interfaceamento com o usuário, programação de tarefas, segurança de sistema, controle de rede e monitoração de desempenho. E a última, pessoal, ela é bem interessante. Olha, considere o trecho da reportagem Anos 90, ritmo de vida acelerado e novas tecnologias. Na política, os anos 90 foram marcados no mundo pelo fim da União Soviética e pela fragmentação dos estados que a compunham. E no Brasil pelo impeachment do Collor, que levou a multidão de jovens de rosto pintado. Na economia nacional, a década começou com uma hiperinflação e terminou com um plano real trazendo a inflação para níveis civilizados. E a agenda ambiental ganhou enorme destaque com a Eco 92, realizada no Rio.
e que teve a assinatura do protocolo de Kyoto também, aliás, e também teve a assinatura do protocolo de Kyoto em 97. Mudanças nos costumes, o ritmo de vida acelerado e a presença de mulheres no mercado de trabalho de maneira já consolidada. Aumentou a busca por produtos cada vez mais eficazes e práticos. A maquiagem ficou mais fria e minimalista, os cabelos perderam volume para o contraste com o visual mais clean, limpo, né? E claro, a boca passou a ficar em evidência com o uso de batons escuros. O visual mais casual e até de aparência alargada virou moda. As tendências grunge com calça jeans rasgadas, cabelo bagunçado e camisas flaneladas, como os usados pelos músicos do músico Kurt Cobain, da banda Nirvana. Considerando o texto acima, para nos contextualizar quanto à temática trabalhada na disciplina, expresse o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho a partir da década de 90. Então também foram várias questões, eu vou só ler essa minha aqui, mas tiveram várias outras questões que a gente também considerou por não fugirem do assunto. Então vamos lá. A partir da década de 90, mais representada em transformações que vinham ocorrendo desde o pós-Segunda Guerra Mundial. As tecnologias provocaram 6 sérias mudanças no mercado de trabalho. Alguns postos passaram a ser automatizados, com a introdução de máquinas que substituíam a mão de obra humana, fazendo com que alguns empregos desaparecessem do setor industrial. Por outro lado, novos empregos surgiram e em todos os setores, prestigiando aqueles que detinham o conhecimento necessário para operar máquinas e trabalhar com novas tecnologias. O desemprego de grande parte da população não tem como conhecimentos básicos para usar tecnologia. O desemprego de grande parte da população não capacitada gerou degradação de condições de trabalho e o aumento de emprego informal. Hoje, quem não tem conhecimentos básicos para usar as tecnologias e comunicação fica à margem do mercado de trabalho, sem conseguir se inserir em empregos satisfatórios. Além disso, a evolução rápida das tecnologias impõe uma atualização constante do empregado, que deve estar acostumado a usar programas de computador e a internet até nos trabalhos mais simples. A tendência é de que surjam empregos cada vez mais especializados e acompanhar a evolução das tecnologias seja mesmo uma questão de sobrevivência no mercado. Só ratificando, né, eu falei que eu coloquei essa resposta, na verdade essa resposta aqui foi uma das mais completas e eu achei interessante colocar. Então foi de alguma aluna, não lembro mais qual, que eu peguei e coloquei aqui. Então, só dando os créditos, não foi eu que fiz essa resposta. Eu apenas peguei de alguma aluna que fez e repliquei ela aqui. Tá ok, pessoal? Então com isso a gente encerra essa correção aqui. Grande abraço para vocês, bom descanso e nos vemos no próximo semestre. Aquele forte abraço, pessoal!